A pessoa que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla sua mente e sentidos, é querida por todos, e todos são queridos por ela. Embora sempre trabalhe, a tal homem nunca se envolve. Tal homem nunca se envolve. Repeti, Bímola? Tá bom, embananou no final, né? A pessoa que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla sua mente e sentidos, é querida por todos, e todos são queridos por ela. Embora sempre trabalhe, tal homem nunca se envolve. E que é, Bímola? A inteligência artificial não teria errado. Mas a inteligência artificial não tem devoção. É verdade, eu também não. Deu certinho, tá igual. Tá igual. É só que eu erro. Tá. Yoga Yukto Vishuddhatma Viditatma Jitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Kurvanapi Nalipyate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 5, verso 7. Mas a inteligência artificial falando sânscrito é um terror. É só ensinar. Tá bom, Bímola, você quer trocar então? Tá bom. Fazer o quê, né? Tá, ler mais e falar menos. A pessoa que está no caminho da liberação através da consciência de Deus, Krishna, é muito querida por todo ser vivo. E todo ser vivo é muito querido por ela. Está vendo os sintomas? É pelos sintomas que você conhece a pessoa que está no caminho da liberação. Através da consciência de Deus, Krishna, ao sintoma. É muito querida por todo ser vivo e todo ser vivo é muito querido por ela. Então, se a pessoa tem esses dois sintomas aí para começar, então essa pessoa é consciente de Deus, Krishna, e está no caminho da liberação. Se não for assim, ela está no caminho da enganação e da ilusão. Tá, já parei de falar. Nem começou o programa, você já começou a dar bronca? Tal pessoa não pode pensar em nenhum ser vivo como separado de Deus, Krishna. Assim como as folhas e os galhos de uma árvore não são separados da árvore. É porque tudo, não existe nada além de Deus, Krishna, e suas diferentes energias, suas diferentes partes. Então não tem como separar nada de Deus, porque Deus é a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né? É a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya que está também no Bhagavad Gita, como ele é. E essa filosofia fala o seguinte, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Deus é igual a tudo e diferente. Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Entendeu? Não entendeu? Então estude a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya que você vai entender tudo, porque quem conhece Deus, Krishna, conhece todas as coisas como elas realmente são. Então, olha o sintoma, mais um sintoma de quem é iluminado, de quem conheceu a verdade absoluta. Tal pessoa não pode pensar em nenhum ser vivo como separado de Deus, Krishna. Assim como as folhas e os galhos de uma árvore não são separados da árvore. Ela sabe muito bem que, pondo água na raiz da árvore, a água se distribuirá para todas as folhas e galhos, ou que suprindo alimento para o estômago, a energia se distribui automaticamente por todo o corpo. Porque aquele que trabalha em consciência de Deus, Krishna, é servo para todos, ele é muito querido por todos. Isso, uma vez Prabhupada estava com muitos artistas famosos, entre eles os Beatles e outros famosos, e aí uma
uma pessoa venenosa, quis botar areia no negócio e falou assim, você é o mestre, você é o guru deles todos? Aí Prabhupada falou, não, eu sou o servo de todos eles. Eu estou servindo o conhecimento a eles. Pensa que pega o devoto puro de Deus, Bímola. Devoto puro de Deus sabe tudo e mais um pouco. Onde eu estava? Aqui, ó. Aquele que trabalha em consciência de Deus, Krishna, é servo para todos. Ele é muito querido por todos. Vou até printar isso. E porque todos se satisfazem com o seu trabalho, ele está puro em consciência. Porque ele é puro em consciência, sua mente está completamente controlada. Olha os sintomas. Nós, pessoas comuns, estamos com a mente completamente descontrolada. Elas estão descontroladas. Quem? As mentes, Bímola. De quem? De todas as almas condicionadas. E porque sua mente está controlada, seus sentidos também estão controlados. Porque sua mente está sempre fixa em Deus, Krishna, não há nenhuma possibilidade de ela se desviar de Deus, Krishna. Tampouco há possibilidade de que ocupará os seus sentidos em outra coisa que não seja o serviço do Senhor Krishna. Ele não gosta de ouvir nada, exceto tópicos relacionados a Deus, Krishna. Ele não gosta de comer nada que não esteja oferecido a Deus, Krishna. E ele não deseja ir a nenhum lugar se Krishna não está envolvido. Portanto, os seus sentidos estão controlados. Um homem de sentidos controlados não pode ser ofensivo para ninguém. Pode ser que alguém pergunte por que então Arjuna agrediu na batalha a outras pessoas. Ele não estava em consciência de Deus, Krishna. Arjuna só foi superficialmente agressivo porque, como já se explicou no 2º capítulo, todas as pessoas reunidas no campo de batalha continuariam a viver individualmente, já que não se pode matar a alma. Assim, transcendentalmente, ninguém foi morto no campo de batalha de Kurukshetra. Apenas suas roupas mudaram por ordem de Deus, Krishna, que estava presente pessoalmente. Por isso, Arjuna, enquanto lutava no campo de batalha de Kurukshetra, não estava realmente lutando. Era uma guerra santa. Então, para todo mundo entender, para todo mundo não se enganar com as guerras que tem por aí, uma guerra santa, primeira coisa, o motivo é tirar os demônios do poder e pôr as pessoas santas no poder. E numa guerra como essa, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho. E os combatentes lutam de igual para igual. Não é o forte com o fraco. E o motivo não é... O motivo é santo. Porque um governo de pessoas santas trata todas as pessoas como se fossem seus próprios filhos. Eles não fazem diferença entre seus filhos e os filhos dos outros. Mas infelizmente uma guerra santa não existe atualmente, nem vai existir. Nem vai existir. Com certeza, Bímola. É Kali Yuga, né? Kali Yuga é cada dia pior que o outro. Não, agora piora por hora. Estava falando com o Jai Gokula Batista, né? Antigamente, as pessoas falam, nossa, desse ano para o outro piorou muito, hein? O mundo piorou muito de um ano para o outro. Antigamente era assim, né? Agora piora por hora. Agora piora por hora. Bímola. Os aborrecentes sempre revoltados. Sempre tem guerra no mundo material, pelo menos em Kali Yuga, né? Em Kali Yuga sempre tem guerras e os aborrecentes ficam revoltados e se voltam contra a guerra, sem entender nada. Só rebeldia, né? Aborrecência. Aborrecência não é fácil, não. Essa fase é terrível.
Ah, já parei de falar. Tá, já parei de falar, vou terminar aqui. Por isso, Arjuna, enquanto lutava no campo de batalha de Kurukshetra, não estava realmente lutando. Ele estava simplesmente levando a cabo as ordens de Deus, Krishna, em completa consciência de Deus, Krishna. Uma pessoa assim nunca se envolve nas reações do trabalho. Parei, tá vendo? Ah, já tinha que ter parado. Não, mas está 10 minutos certinho, Bima. Ai, não é fácil, não. Para antes, toma bronca. Para depois, toma bronca. Para na hora certa, toma bronca. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. E agora onde nós paramos, hein? E agora o problema de onde parou. Será que você resolveu o problema? Tá bom. Bob pergunta, se uma pessoa desejosa, cinco toques, 5 peididão. Ó, fala bobagem, hein, Bilba? Peididão. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, deu certo aqui, ó. Bob pergunta, se uma pessoa desejosa de se tornar rica, orar a Deus, Krishna, ela obterá o seu intento? Prabhupada responde, sim, como Krishna é todo poderoso, caso você ore a ele a fim de se tornar rico, você ficará rico. É só entrar na fila. E aí podia sair outra pergunta. Quando chegar a sua vez, vai saber quantas vidas. Você já viu a fila que tem para quem quer ficar rico? É só que quem pede riqueza para Krishna vai pegar uma fila menor, né, Bímola? Tá, Bob pergunta, se alguém leva uma vida de pecados, mas ora para se tornar rico, poderá ainda assim alcançar o seu objetivo? E Prabhupada, sim, orar a Deus, Krishna, não é pecado. De alguma forma ele ora a Deus, de modo que não se pode dizer que ele é um sujeito ruim. E Bob fala, entendo. Prabhupada pergunta, Krishna diz no Bhagavad Gita 9.30, Apiche Suduracharo Bhajate Mam Ananyabhak. Você já leu essa passagem? E o Bob, sim, o sânscrito eu não sei, mas a tradução eu conheço. Prabhupada, como é? E o Bob fala, mesmo que o mais perverso dos homens ore a mim, ele será elevado. E Prabhupada fala, sim, então logo comece a orar a Deus, Krishna, não há pecado. Daí ele se torna todo atrativo. É dito nos Vedas que a verdade absoluta, ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o reservatório de toda doçura. Prabhupada cita aqui o Taittiriya Upanishad 2.7. Todos anseiam por estar com alguém quando sentem alguma doçura em sua companhia. E Bob fala, não entendi. Prabhupada fala, um homem que está bebendo, por exemplo, por que ele faz isso? Porque está sentindo alguma doçura no ato de beber? Se um homem anseia por dinheiro, por quê? Possuindo dinheiro, sente alguma doçura nisso? E Bob fala, doçura? E Prabhupada responde para Shama Sundara, que sinônimo temos para raça, doçura? E Shama Sundara fala, sabor, prazer. E o Bob, entendi. Srila Prabhupada fala, na verdade pergunta, sabor prazeroso. Então os Vedas dizem raso vai saha. A tradução exata de doçura é rasa. Malati, esposa de Shama Sundara, entra na sala com uma travessa de comida. O que é isso? E Malati fala, berinjela frita.
E Srila Prabhupada fala, todo atrativo, e risos. Bob fala, o que é um cientista? E Prabhupada responde, quem conhece as coisas como elas são. Bob fala, ele acha que conhece as coisas como elas são. E Prabhupada, como? E Bob fala, ele tem a esperança de conhecer as coisas como elas são. E Prabhupada fala, não, ele tem que saber. Nós nos aproximamos de um cientista porque se supõe que ele conheça as coisas corretamente. Cientista é quem conhece as coisas como elas são. Shyamasundara fala, por que Krishna é o maior dos cientistas? Prabhupada responde, porque ele conhece tudo. Cientista é aquele que conhece um assunto completamente, mas Krishna conhece todos os assuntos. E Bob fala, atualmente eu sou professor de ciências. E Prabhupada pergunta, professor? A menos que você tenha conhecimento perfeito, no entanto, como pode ensinar? E Bob fala, bem, sem conhecimento perfeito pode-se ensinar, 3 pontinhos. Prabhupada fala, isso é enganação, não ensino. É como dizem os cientistas, no começo havia uma bola de fogo e então ocorreu a criação. Talvez, quem sabe? O que é isso? Mera enganação? Isso não é ensino, isso é enganação. E Bob fala, sem conhecimento perfeito, será que não posso ensinar algumas coisas? E Prabhupada responde, você pode ensinar tanto quanto sabe. E Bob fala, sim, eu não reivindicaria o direito de ensinar algo que não sei. E Prabhupada fala, sim, isso seria enganação. Shyamasundara entra na conversa e fala, em outras palavras, não se pode ensinar a verdade com conhecimento parcial. Prabhupada fala, isso é algo impossível a qualquer ser humano, pois o ser humano possui sentidos imperfeitos. Como então poderá ensinar conhecimento perfeito? Suponha que você considere que o Sol é um disco por você não ter como se aproximar do Sol. Se você disser que pode ver o Sol através do telescópio, você deveria atentar ao fato de que esse instrumento também foi feito por você, que é imperfeito. Dado que você é imperfeito, como sua máquina poderia ser perfeita? É o que a gente repete aqui sempre, né? Lixo eletrônico, lixo mecânico, lixo químico, lixo cultural, lixo cinematográfico, lixo para todo lado. Falei lixo eletrônico, é o principal, é o que mais tem, lixo eletrônico. Porque pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Seu conhecimento do Sol, está lendo de novo aqui, tá? Dado que você é imperfeito, como sua máquina poderia ser perfeita? Está falando do telescópio. O seu conhecimento do Sol, portanto, é imperfeito. Deste modo, não ensine sobre o Sol, a menos que tenha conhecimento perfeito, ou então será enganação. E o Bob pergunta, mas o que o Senhor me diz de ensinar que supostamente o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância? E Prabhupada fala, se você diz supostamente, não é algo científico. E Bob fala, acho então que quase toda ciência não é científica. E Prabhupada fala, essa é a questão. Bob fala, toda ciência baseia-se, como o Senhor sabe, em diferentes suposições. E Prabhupada responde com pergunta, sim, os cientistas estão ensinando imperfeitamente. Eles, por exemplo, estão fazendo muitíssima propaganda sobre a Lua. Você acha que o conhecimento deles é perfeito? E o Bob responde, não. E Prabhupada, então, qual o dever do professor na sociedade? Bob pergunta. O que deve fazer em sala de aula, por exemplo, um professor de ciências? E Prabhupada
responde com uma pergunta. Em sala de aula, ele deve simplesmente ensinar a respeito de Deus, Krishna. E Bob fala, ele não deve ensinar sobre 3 pontinhos? Para aqui, Bimala. Pô, mas já? É divertido, hein? Esse livro é divertido, hein, Bimala? Bob fala, ele não deve ensinar. Espera aí, deixa eu Ctrl D, né? Bob. É Ctrl D, Bimala? Uai, tem alguma coisa errada aqui. Bob. Cadê? Perdi. Ah, tá aqui. Ele não deve ensinar. Tá, mas você que não quer parar de ler esse livro, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso do Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui. O link do Bhagavad Gita, como ele é o 5º link, já pode ir direto. Aí é o 5º link, peraí, onde eu estava? Você me corta, eu me perco, Bimala. Ah, tá, é o 5º link, tá aí. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Perguntas perfeitas, respostas perfeitas não tem na loja Hare Krishna. Você vai ter que comprar usado na internet se quiser, tá bom? Então tá bom. Tá cheio, eu vi aí, pesquisei, tá cheio desse livro para todo lado. Perguntas perfeitas, respostas perfeitas. Que mais? Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Cantar? Agenda. Tá bom, agenda. O que tem? F5, nunca está atualizada essa agenda. Dia 20 de junho, sexta-feira, Shri Srivasa Pandita, um devoto íntimo que hospedou o próprio Deus em sua casa, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. E essa biografia está no link LHK, na primeira linha do nosso site. Ou então, debaixo do terceiro tocador, está ali o calendário, não lembro. E como que está lá, não lembro mesmo, deixa eu ver. Debaixo do terceiro tocador está lá, calendário dos devotos e ouvir histórias. Você clica em ouvir histórias, ali tem as biografias e os jejuns. Está chegando o dia de jejum, hein? Sábado tem jejum. Ah, depois fala. Tá bom, no próximo programa fala. Se Krishna deixar, né? Tá bom, então tá bom. Então,
Então qualquer dúvida já falei. Tá, então, deixa eu tomar água. Então vamos tentar cantar. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi encontra-se com os Jogendras. Deixa eu centralizar a letra aqui. Paramos onde, hein? Ah, não, agora não. Agora vamos cantar os nomes dos mestres, santos nomes de Deus e da sucessão discipular de Deus. Tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos na página 65, linha 5. Está aqui, ó. A palavra Mutyema. Peraí, deixa eu baixar a tela aqui. A palavra Mutyema é significativa aqui. No verso anterior, Vasudeva afirmou que, como ficara confundido pela energia ilusória do Senhor Krishna, Maya, ele não pôde obter da Suprema Personalidade de Deus a dádiva da liberação. Portanto, ele agora se aproxima do devoto puro do Senhor Krishna, confiante de que, através da misericórdia do devoto do Senhor Krishna, ele com certeza conseguirá libertar-se do cativeiro material. Com relação a isto, as palavras Anjasa, em português facilmente, e Yada, diretamente, são muito importantes.
Embora os tolos orgulhosos queiram alcançar diretamente a suprema personalidade de Deus, Krishna, sem aceitar o seu devoto puro como mestre espiritual, aqueles que são experientes na ciência transcendental sabem que através da submissão e do serviço aos pés de lótus do devoto puro, pode-se entrar em contato direto com a suprema personalidade de Deus, Krishna. No Śrīmad Bhagavatam 11, 17 e 27, o Senhor Krishna afirma que logo deve-se entender que o devoto puro de Deus, Krishna, acha-se no mesmo nível transcendental que o próprio Senhor. Isso não quer dizer que o devoto puro também é Deus, porém, devido à sua íntima conexão amorosa com o Senhor Krishna, ele é aceito pelo Senhor Krishna como sendo a sua própria alma. Em outras palavras, Krishna está sempre no coração de seu devoto puro, e o devoto puro está sempre no coração de Deus, Krishna. Embora Shri Krishna seja eternamente a suprema personalidade de Deus, único e inigualável, o Senhor Krishna fica mais satisfeito ao ver o seu devoto puro sendo adorado. Portanto, Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias ao devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. Portanto, o Senhor diz que Acharyam Man Vijaniya, em português, deve-se oferecer ao mestre espiritual, devoto de Deus, o mesmo respeito que se ofereceria ao Senhor Krishna. Portanto, tão logo satisfaça o mestre espiritual, que é um devoto de Deus, a pessoa de imediato satisfaz Deus, Krishna, e logo avança e logra. Tá bom. É que eu estava pensando, não é para pensar, é só para ler, tá bom. Nesse momento, não. Porque os livros de Prabhupada precisam ser estudados, mas agora a gente só está lendo. Tá bom, Bimala? Portanto, tão logo satisfaça o mestre espiritual que é um devoto de Deus, a pessoa de imediato satisfaz Deus, Krishna, e logra avanço transcendental. A palavra Anjasa indica que este processo autêntico é o método mais fácil para se atingir a perfeição transcendental. E por que o devoto puro é um meio transparente? Usou-se a palavra Adá, em português diretamente, indicando que o serviço prestado ao devoto puro de Deus vai diretamente aos pés de lótus de Deus, Krishna, ao passo que o serviço que alguém, levado por capricho, oferece a Krishna diretamente, negligenciando o mestre espiritual autêntico, na verdade não é aceito e, portanto, é inútil. Krishna já falou que o serviço caprichoso ele não aceita. É verdade. Aqueles que de fato desejam a perfeição máxima, ou seja, voltar ao lar, voltar à morada eterna, e o bem-aventurado reino de Deus, Krishna, devem estudar com muita atenção o exemplo mostrado por Shri Vasudeva nesses 2 versos. Ele indica que, embora não se possa alcançar a liberação mediante a adoração direta da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pode-se muito facilmente alcançar a perfeição da vida através de um simples momento de associação com o devoto puro do Senhor Krishna, tal como Narada Muni, o eminente santo devoto de Deus entre os semideuses. Segundo Srila Jiva Goswami, a palavra Vishwato Bhayat indica que Vasudeva temia muito a maldição dos sacerdotes brahmanas. Assim como alguém pode tornar-se perfeito por adorar os devotos de Deus, por desagradá-los, pode-se ocasionar o maior infortúnio. Por isso, Vasudeva temia a maldição lançada pelos sacerdotes brahmanas em Pindaraka Tirtha. Pindaraka Tirtha, é isso mesmo, não errei não, dessa vez eu não errei. Pindaraka Tirtha, Bimala. Calma.
Shukadeva Goswami disse: ó rei, Devarishi Narada ficou satisfeito com as perguntas do inteligentíssimo Vasudeva, porque suscitavam as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Elas fizeram Narada lembrar-se do Senhor Krishna. Então Narada respondeu as seguintes palavras a Vasudeva. Shri Narada disse: ó melhor dos Sattvatas, perguntaste muito bem sobre o dever eterno da entidade viva para com o Senhor Supremo Krishna. Semelhante serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna é tão potente que sua execução pode purificar o universo inteiro. Declaração semelhante foi feita por Sri Shukadeva Goswami no primeiro verso do segundo canto, quando ele congratulou Parikshit Maharaja por perguntar sobre Deus, Krishna. Meu querido rei, tua pergunta é gloriosa porque é muito benéfica para todas as classes de pessoas. A resposta a essa pergunta é o principal assunto que se tem para ouvir e é aprovada por todos os transcendentalistas. De igual modo, Srila Sutta Goswami congratulou os indagadores sábios de Naimisharanya com as seguintes palavras. Prabhupada cita o verso, vou ler a tradução. Ó sábios, com muita propriedade me fizestes vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu completamente. Bhagavatam 1.2.5. Narada irá agora responder as perguntas de Vasudeva sobre o processo do serviço prático e amoroso a Deus. Depois do final da conversa, ele responderá aos comentários de Vasudeva sobre as próprias intenções censuráveis de Vasudeva. Serviço prático, puro e amoroso a Deus, prestado ao Senhor Supremo Krishna, é transcendentalmente tão potente que apenas por ouvir sobre semelhante serviço transcendental, por cantar suas glórias em resposta, por meditar nele, por aceitá-lo respeitosa e fielmente, ou por louvar o serviço prático e amoroso de outros, até mesmo pessoas que odeiam os semideuses e todos os outros seres vivos podem se purificar de imediato. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que a palavra Sadharma refere-se a Bhagavata Dharma. Sridhara Swami também confirma isto. Bhagavata Dharma é transcendentalmente tão poderoso que mesmo aqueles que, segundo os padrões mundanos, estão enredados em diversas formas de comportamento pecaminoso, podem facilmente se purificar adotando qualquer um dos processos mencionados neste verso. Na prática da piedade comum, adora-se Deus com a expectativa de receber algo em troca do serviço. De igual modo, o impersonalista aspira à sua própria liberação, avidamente pensando que se tornará igual a Deus. No Bhagavata Dharma, todavia, não existe tal impureza. Bhagavata Dharma é serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, no qual o único objetivo é a satisfação do Senhor Krishna. Se alguém rejeita este processo e, além disso, deseja ouvir, ensinar ou meditar sobre outro processo, sua oportunidade de purificação imediata está perdida. Nem os processos comuns de yoga materialista que visam a consecução de poderes místicos, nem os processos impersonalistas baseados na especulação têm o poder de purificar imediatamente aqueles que caíram em comportamento pecaminoso. Sadharma ou Bhagavata Dharma, serviço prático, puro e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é inigualável no sentido de que mesmo as almas mais caídas podem de imediato elevar-se a um nível perfeccional mais elevado através da rendição
aos pés de lótus de Deus, Krishna, ou de seu devoto puro. Isto foi vividamente demonstrado no trabalho de pregação do Senhor Krishna Chaitanya, sobretudo no caso dos pecaminosos irmãos Jagai e Madai, os caçadores de mulheres, comedores de carne e bebedores de vinho. Espera aí, deixa eu tomar água. Hoje me fizeste lembrar, o meu Senhor, a supremamente bem-aventurada personalidade de Deus, Narayana, que é outro nome de Deus, Krishna. O Senhor Supremo Krishna é tão auspicioso que quem quer que ouça ou cante sobre ele torna-se completamente piedoso. Srila Jiva Goswami afirma, Prabhupada cita uma linha aqui, e nesse verso a palavra Narayana, que foi citado por Prabhupada, refere-se à encarnação de Deus Narayana Rishi, que agiu como mestre espiritual de Narada neste Dharma. Srila Jiva Goswami também ressalta que a palavra Smarita, ele é trazido à memória, indica que devido à absorção na adoração a Deus, Krishna, Narada tinha esquecido do Senhor Narayana. Em outras palavras, caso a ocupação intensa em serviço prático e amoroso a Deus faça alguém às vezes esquecer-se da personalidade de Deus, Krishna, através do arranjo de Krishna, tal servo sincero será lembrado da personalidade de Deus. Para explicar o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, os sábios relatam a antiga história da conversa entre o magnânimo rei Videha e os filhos de Rishabha. As palavras Itihasam Puratanam, que significam antigo relato histórico, são significativas nesta passagem. O Śrīmad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico, nas páginas do Bhagavatam encontramos verdadeiras narrações históricas referentes à suprema personalidade de Deus, Krishna, e à liberação das almas condicionadas. Esses relatos históricos não são ficção nem mitologia, senão que descrevem as maravilhosas atividades do Senhor Krishna e de seus devotos, as quais ocorreram em yugas anteriores ao advento desta era insignificante. Embora certos eruditos mundanos tenham tentado tolamente descrever o Bhagavatam como uma obra mitológica ou uma criação recente, o fato verdadeiro é que o Śrīmad Bhagavatam é uma literatura transcendental perfeita, que descreve não apenas toda a situação deste universo, como também aquilo que se encontra muito além deste universo, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Quem leva a sério o estudo dessa coleção Śrīmad Bhagavatam torna-se o intelectual mais erudito. O Senhor Krishna Chaitanya deseja que todas as pessoas piedosas tornem-se altamente eruditas mediante o processo de ouvir o Śrīmad Bhagavatam e que então preguem as glórias do Senhor Krishna de maneira científica no mundo inteiro. É essencial que ouçamos essas narrações históricas, tal como a conversa entre os Nava-Jogendras e o rei Videha, com total fé e submissão. Então, como se afirma no verso 12 deste capítulo, mesmo que no passado tenhamos cometido muitas atividades abomináveis, apenas por ouvir essa coleção Śrīmad Bhagavatam, seremos promovidos à mesma posição transcendental do Senhor Krishna e de seus devotos puros. Este é o extraordinário poder da história Bhagavata, em contraste com as inúteis narrativas históricas mundanas que, afinal, não servem a propósito algum.
Embora os historiadores mundanos justifiquem seu trabalho com o pretexto, tá, já parei, nossa, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Vamos parar aqui na linha 2, 72, linha 2, os historiadores mundanos, loucaços. É um louco, só faz loucura, só fala loucura. Para na página 72, linha 2, tá bom, Bímola? Então tá bom. Linha 2. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. 1, 2, 3, 4, 5. Calma, não me apressa não. Paramos aqui. Deixa eu tomar água. Quem estava falando com quem? Quem estava falando com quem, Bímola? É só ler. Tá. Então vamos ler. Nosso querido Senhor, não há fim para o seu conhecimento ilimitado. Sua forma é transcendental. Existe eternamente em bem-aventurança e conhecimento plenos. Você é a suprema personalidade de Deus, Krishna, o supremo Brahman, a alma suprema. Coberto pelo encanto de sua potência interna de Yogamaya, você agora oculta temporariamente as suas potências ilimitadas. Mas mesmo assim podemos entender a sua posição exaltada e, portanto, todos nós oferecemos a você nossas respeitosas reverências. Querido Senhor Krishna, você desfruta seus passatempos no papel de um ser humano e oculta o seu verdadeiro caráter de opulência transcendental. Assim, todos os reis que estão presentes aqui, mesmo os membros da dinastia Jadu, que constantemente se misturam com você, comem com você e se sentam com você, não podem entender que você é a causa original de todas as causas, a alma de todos, a causa original de toda a criação. Quando uma pessoa sonha à noite, figuras alucinatórias criadas pelo sonho são aceitas como reais, e o corpo imaginário no sonho é aceito como o corpo real da pessoa. Por esse tempo a pessoa esquece que ao lado do corpo criado na alucinação existe outro corpo real em seu estado desperto. Similarmente, no estado desperto também, a alma condicionada confusa considera desfrute sensual como felicidade real. Pelo processo de desfrute dos sentidos do corpo material, a alma transcendental é coberta e sua consciência se torna materialmente contaminada. Está vendo, Bímola?
É devido à consciência material que a pessoa não pode entender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Todos os grandes yogis místicos se empenham para reviver a sua consciência de Deus, Krishna, pela prática madura do sistema de yoga e assim entender os seus pés de lótus e meditar em sua forma transcendental. Dessa forma, o resultado acumulado das atividades pecaminosas é neutralizado. É dito que a água do Ganges pode aniquilar volumes de ações pecaminosas de uma pessoa, mas a água do Ganges é gloriosa somente devido a seus pés de lótus. A água do Ganges flui com transpiração, como? A água do Ganges flui como transpiração dos pés de lótus de sua divindade. E nós somos tão afortunados que hoje fomos capazes de ver diretamente os seus pés de lótus. Querido Senhor, esse aqui eu não lembro disso, Bímola, eu não lembro de muita coisa. A água do Ganges flui como transpiração dos pés de lótus de sua divindade, Krishna. E nós somos tão afortunados que hoje fomos capazes de ver diretamente os seus pés de lótus. Querido Senhor Krishna, nós todos somos almas rendidas, devotos de sua divindade. Portanto, por favor, seja gentil e nos conceda a sua misericórdia sem causa. Nós sabemos muito bem que pessoas que se tornaram liberadas pela dedicação constante a serviço devocional não são mais contaminadas pelos modos da natureza material. Assim, elas se tornaram elegíveis para serem promovidas ao reino de Deus no mundo transcendental. Depois de primeiro oferecerem preces ao Senhor Krishna, os sábios reunidos desejaram pedir permissão para o rei Dhritarashtra e rei Yudhishthira e depois partirem para os seus respectivos mosteiros. Nesse momento, entretanto, eremitérios, mosteiros, suas casas. Pronto, Bímola, para não... Você já está dando bronca. É onde moram os sábios. Eremitérios, mosteiros, casas. O sábio mora em qualquer lugar, ele não está pegado a lugar nenhum. Nesse momento, entretanto, Vasudeva, o pai do Senhor Krishna e o homem piedoso mais célebre, aproximou-se dos sábios e com grande humildade ofereceu seus respeitos por cair aos pés deles. Vasudeva disse: meus queridos grandes sábios, vocês são mais respeitáveis do que os semideuses. Eu, portanto, ofereço minhas respeitosas reverências a vocês. Eu desejo que vocês aceitem o meu pedido, se assim desejarem. Eu considerarei uma grande bênção que vocês gentilmente expliquem a atividade lucrativa suprema, pela qual a pessoa pode neutralizar as reações de todas as outras atividades. E o grande sábio Narada era o líder de todos os sábios presentes ali. Assim ele começou a falar. Meus queridos sábios, disse ele, não é muito difícil de entender que, por causa de sua grande bondade e simplicidade, Vasudeva, que se tornou o pai da personalidade de Deus por aceitar Krishna como seu filho, é inclinado por nos perguntar sobre seu bem-estar. É dito que familiaridade cria desdém. Assim, Vasudeva, que tem Krishna como seu filho, não considera Krishna com reverência e veneração. Às vezes, vimos que pessoas que moram na margem do Ganges não consideram o Ganges muito importante e elas vão bem longe a fim de tomarem os seus banhos num lugar de peregrinação. Porque o Senhor Krishna, cujo conhecimento nunca é secundário em quaisquer circunstâncias, está pessoalmente presente, não há necessidade de Vasudeva nos pedir por instruções. O Senhor Krishna não é afetado pelo processo de criação, manutenção e aniquilação. O seu conhecimento nunca é influenciado por nenhuma agência além dele mesmo.
Ele não é agitado pela interação das qualidades materiais, que muda coisas nos modos do tempo. Sua forma transcendental é cheia de conhecimento que nunca se torna agitada por ignorância, orgulho, apego, inveja ou desfrute sensual. O seu conhecimento nunca é sujeito às leis do karma, que lidam com atividades piedosas e impiedosas, nem é influenciado pelos 3 modos da energia material. Ninguém é maior do que ou igual a ele, porque ele, Krishna, é a autoridade suprema, a personalidade de Deus. O ser humano condicionado ordinário pode achar que a alma condicionada que está coberta pelos seus sentidos, mente e inteligência materialistas é igual a Deus, Krishna. Mas o Senhor Krishna é justamente igual ao Sol, que apesar de às vezes parecer estar assim, nunca é coberto pela nuvem, neve ou névoa, ou por outros planetas. Quando os olhos de homens menos inteligentes estão cobertos por tais influências, eles acham que o Sol é invisível. Similarmente, pessoas influenciadas pelos sentidos e dependentes do desfrute material não podem ter uma visão clara da suprema personalidade de Deus, Krishna. Os sábios presentes então começaram a falar com Vasudeva na presença do Senhor Krishna e Balarama e muitos outros reis, e como solicitado por ele, eles deram suas instruções. Para neutralizar a reação do karma ou desejos que incitam alguém para atividades lucrativas, a pessoa deve executar os sacrifícios prescritos que são destinados à adoração do Senhor Vishnu com fé e devoção. O Senhor Vishnu é o beneficiário dos resultados de todas as realizações de sacrifício. Grandes personalidades e sábios que são suficientemente experientes para possuir visão das 3 fases do elemento tempo, chamadas passado, presente e futuro, e aqueles que são capazes de ver tudo claramente através dos olhos das escrituras reveladas, as escrituras védicas, unanimemente recomendaram que para purificar a poeira da contaminação material acumulada no coração e para limpar o caminho da liberação e assim alcançar bem-aventurança transcendental, a pessoa tem que satisfazer o Senhor Vishnu, e Krishna é o Vishnu original. Tem gente que confunde, né? Acha que Krishna veio de Vishnu. Não, tudo vem de Krishna. Krishna é a origem de tudo e de todos. Para cada um nas diferentes ordens sociais, sacerdotes brahmanas, governantes e comerciantes que vivem como casados, essa adoração da suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, que é conhecido como Purushottama, a pessoa original, é recomendado como o único caminho auspicioso. Todas as almas condicionadas dentro deste mundo material têm desejos profundamente enraizados de dominar os recursos da natureza material. Todos querem acumular riquezas, todos querem desfrutar a vida, a maior extensão, e todos querem uma esposa, lar e filhos, e todos querem se tornar felizes neste mundo e serem elevados aos planetas celestiais na próxima vida. Mas esses desejos são as causas do cativeiro material da pessoa. Portanto, para obter liberação deste cativeiro, a pessoa tem que sacrificar suas riquezas ganhas honestamente para a satisfação do Senhor Vishnu. Está vendo a fórmula, Bimala? Como escapar dessas armadilhas ilusórias. Mulher, filhos, lar, amizade, amores materiais. Socorro, Krishna, caí nesse poço escuro da vida material. Socorro, essa cruz está me esmagando. Tá, para aqui. Essa cruz, Bimala. Você também carrega uma cruz. Eu.
Então a gente tem que se livrar dessas cruzes. E agora, hein? Tô marcando aqui, calma. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o Krishna Book na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, é o 6º link. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai, Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.